Olá, tudo bom? Na gramática grega, assim como na gramática latina, oblíquo e reto referem-se à forma e à função dos pronomes em uma frase. Por exemplo, o nome pronome reto vem do latim rectus, que significa direto ou reto. A sua função. Eles atuam como o sujeito em uma frase, ou seja, aquela posição de primazia, que é mais importante. Os pronomes retos, então, são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Por exemplo, eu vou à loja. Esse eu, ele tem uma função primordial dentro da frase. Aí, em contraposição a isso, nós temos o termo oblíquos, que vem do latim, que significa inclinado ou não reto. Portanto, o pronome oblíquo ele tem função de objeto direto ou indireto e também de complemento nominal em algumas vezes. Por exemplo, eu me cortei. Esse me ele é um pronome oblíquo. Por quê? Porque ele não está na sua posição de primazia em uma frase. Então, por causa disso que não é correto, entre aspas, colocar um pronome reto na posição de complemento, porque eles não são complementos, eles que comandam. Os pronomes oblíquos, eles são chamados de clíticos, que é uma palavra grega que significa inclinar-se. Então, por quê? Nós temos o pronome reto, que é aquele que tem uma função primordial dentro da frase, e quando ele decresce, quando ele cai de função, entre aspas, ele se torna clítico, ele se inclina. Temos a próclise. Próclise é o pró, que significa antes, mais clisis, que é inclinação. O que é a próclise, então? Refere-se a quando o pronome está antes do verbo. Tipo assim, eu me cortei. Esse me, ele está em posição de próclise. Temos a ênclise. Ênclise também vem lá de em, que é a preposição em, mais clisis, inclinação. A ênclise é o contrário da próclise, que é quando o pronome está depois do verbo. Como nessa frase que eu vou falar, cortei-me. Esse me vem depois, então temos a ênclise. E mais rara é a mesóclise, que meso em grego é meio, mais o clisis, que é inclinação. A mesóclise é um caso meio que único no mundo que pertence à nossa língua, né? Dar-te-ei uma planta. Esse T, ele quebra aquele verbo darei no meio. Quem são os pronomes oblíquos? Eles podem ser átonos ou tônicos. Átonos quando eles se apoiam diretamente no verbo, tipo o, a, os, as, me, te, né, se, nos, vos, né, e o lhe também. E os oblíquos são aqueles que demandam uso de preposição. Agora nós vamos ver quais são os casos de próclise. Retomando então, na próclise, o pronome átono é colocado antes do verbo. Esse tipo de colocação, ele é bastante forte aqui no Brasil. Quando é que acontecem os chamados fatores de próclise, que são aquelas palavras atrativas? A primeira delas são palavras de negação. Por exemplo, não me incomode. O não, por ser uma palavra negativa, ele puxa o me para perto de si. Outras palavras atrativas, os advérbios, como já, ainda, sempre. Por exemplo, sempre me corto quando eu cozinho. Então, esse sempre, ele puxa o pronome para perto de si, portanto, antes do verbo. Outra palavra atrativa são as conjunções, principalmente as subordinativas. Quando o vi, vírgula, abrir a porta. O quando puxa então o o para antes do verbo e para próximo de si. Outras palavras atrativas também, pronomes relativos, que, qual, onde, pronomes indefinidos, algum, alguém, nenhum, também tem fator de próclise nisso aí. Outro caso de próclise bastante interessante são nas frases exclamativas e optativas, que são aquelas que expressam desejo. Deus te abençoe. Com exclamação também é uma frase optativa, porque ela exprime desejo.
A mesóclise, ela tem, digamos, uma atuação bastante restrita. Ela só acontece quando nós temos verbos no futuro do presente, cantarei, por exemplo, e no futuro do pretérito, cantaria, por exemplo, também. Então, desde que não haja fator de próclise, ou seja, alguma palavra atrativa antes desses verbos desfaz a mesóclise, como assim, ó, colocar-me-ei no seu lugar. Mesóclise, por quê? Tem o verbo colocarei e o me próximo dele, então o me fica no meio. Agora, sempre me colocarei no seu lugar. O sempre é uma palavra atrativa, puxa o pronome para perto de si. E a ênclise? A ênclise ela é o pronome depois do verbo e é muito mais comum em Portugal. Então, a ênclise é o seguinte, a gente usa a ênclise quando não há fator de próclise, quando não há palavra atrativa. E, segundo a norma culta, nós nunca deveremos começar uma frase por um pronome oblíquo. Portanto, é erro falar assim, ó, me dá uma Coca-Cola. Isso é erro pela norma culta da língua portuguesa. O certo é dá-me uma Coca-Cola. Então, a ênclise se usa quando não há palavra atrativa, para começar frases e também frases no imperativo. Avise-me quando chegar. Para frase de ordem, usamos ênclise. Outro fator de ênclise, quando a gente tem verbo no infinitivo impessoal, que é como nós encontramos em português os verbos lá no dicionário. Como nessa frase. É importante lembrar-se disso. Lembrar-se.